Essencialmente, o que estão neste momento a ver é o layout tipo da plataforma Invest Trader e que vos permite não só acompanhar a vossa carteira, como executar ordens. Eu vou-vos pedir apenas que me confirmem que conseguem ver a plataforma e que me conseguem ouvir sem qualquer problema. Deixem-me só confirmar se está tudo ok. Vamos então avançar. Além disso, tem neste momento disponível um handout com alguma informação sobre ordens, que serve essencialmente para terem alguma informação escrita sobre o tipo de ordens que têm, como constroem uma ordem e também a questão das ordens stop, que é onde é focada esta formação. Relativamente então à parte da plataforma, essencialmente onde vão colocar sempre as ordens na vossa plataforma Invest Trader será através da janela de negociação na parte inferior do ecrã. Aqui irão construir ordens de entrada, ou ordens stop, ou ordens limite, mas é sempre nesta janela que o irão fazer. Relativamente às posições, eu consigo vê-las aqui no meu portfólio. Esta conta é uma conta de demonstração, eu não tenho nenhum ativo criado. Eu vou fazer aqui então um exemplo de duas formas. Uma ordem stop associada a uma posição que eu ainda não abri, que vou criar também a ordem de entrada, e depois vamos ver também para uma posição já aberta como é que o podem fazer. Então imaginem que neste momento, nos preferidos, eu ia adicionar um ativo que eu queria negociar. Imaginem a Apple em CFD, ela está a cair, eu queria aproveitar esse fator exatamente para fazer uma entrada. Eu vou aqui construir em baixo então a minha ordem. Ao clicar aqui eu já tenho o gráfico e já tenho a janela. Vou clicar na ação que quero fazer, a compra. Vou determinar a quantidade, eu vou especificar que quero 125 CFDs da Apple e vou querer fazer a minha primeira ordem de entrada, ou seja, a minha compra ao preço atual de mercado. Vou alterar por isso aqui nos tipos de ordem para MKT. Duração da ordem posso também alterar, mas como é uma ordem market, ela vai ser feita ao primeiro preço disponível, não fará muito sentido. E então, para associar um stop a esta posição que eu ainda não abri, irei então ao menu avançado. Vou clicar nesta primeira opção que diz anexar stop loss, barra profit taker, barra se executadas. E eu aqui posso pôr apenas um stop loss, fazendo o pisco apenas atrás dessa opção, ou pôr os dois, ou clicar logo diretamente no se executadas e ativar as duas barreiras de segurança. Essencialmente eu vou escolher apenas stop loss e aqui vou ativar então preço stop. Essencialmente uma ordem stop é uma ordem que realmente é prejudicial em termos de preço, ou seja, neste momento a ordem de venda para a Apple está nos 173,19. A minha ordem stop vai ser também uma ordem de venda, porque se eu estou a dar uma ordem de compra de 125, para o stop funcionar como barreira de segurança tem que ser o fecho da posição, ou seja, a venda na mesma quantidade. O que eu vou determinar aqui é a perda máxima que eu quero assumir. Imaginem que pelas 125 que eu tenho aqui, eu só queria assumir no máximo 2 dólares de perda máximo e que me daria então uma perda máxima de 250 dólares. O que eu tinha que pôr aqui no campo STP é então esta cotação atual menos os 2 dólares de perda máxima que eu quero definir, ou seja, os 171,20 sensivelmente. Devo então também depois alterar a duração da ordem, não para o dia, porque senão só ficaria válida para hoje, mas para GTC, para ficar válida para os próximos dias também. E então, recapitulando, eu tinha aqui duas ordens. A minha primeira ordem de entrada nesta parte superior, na janela de negociação, para a compra das 125 ao preço atual de mercado, e o que eu estava a fazer era entrar em mercado já com uma ordem stop para fechar a posição nos 171,20 com duração GTC. Quando eu faço verificar a margem,
na janela de pré-visualização da ordem, já me irão aparecer as duas ordens criadas. E sim, eu tenho aqui a compra das 125 e tenho lá está o stop loss nos 171,20. Devem sempre confirmar os montantes e valores nacionais e o impacto na vossa margem e fazer então ignorar e transmitir. Têm que sempre fazer a segunda vez quando estão a pôr mais do que uma ordem, que é para as ordens que estão a colocar. Estão a pôr duas ordens, portanto devem fazer as duas. E pronto, aparece um aviso automático a dizer a data de validade que é atribuída à ordem GTC, neste caso seria 30 de junho. Eu vou fazer OK. E eu aqui na minha janela de atividade, onde eu posso sempre monitorizar as ordens que foram feitas ou que estão pendentes, feitas durante o dia de hoje e pendentes para execução, eu consigo ver duas linhas. A linha cinzenta clara mostra uma ordem que já foi executada. Neste caso, o meu preço de execução ficou 173,19 e consigo ver a minha ordem stop loss da venda para as 125 nos 171,20 e com a duração GTC. Se eu for ao meu portfólio, já consigo ver então a posição que compramos inicialmente e tenho neste momento a percepção do meu risco máximo para este ativo. Qual seria a melhor forma de gerir esta ordem stop? Imaginem que daqui a 2 dias a Apple está a valorizar e está, por exemplo, nos 175. Eu posso perfeitamente alterar esta barreira máxima para já não me garantir uma perda, mas até, por exemplo, ao break-even, ou seja, escolhendo para isso o meu preço não o de execução, que não comporta o custo de compra, mas, por exemplo, com base no vosso preço médio que está aqui na linha do portfólio. E a única coisa que eu teria que fazer para alterar esta ordem já existente era duplo clique sobre o preço stop que está atualmente, aqui na janela da atividade, ou seja, nos 171,20, e alterar. Eu vou alterar para outro, porque se eu executasse agora para os 173,20, ele poderia ser já executado, não é? Portanto, eu vou, por exemplo, fazer uma alteração só para verem como é que se faz. Por exemplo, para 171,25. Eu altero o preço diretamente no teclado ou utilizando esta escala de preços, é como se sentirem mais confortáveis. Faço OK e ela fica com este sombreado amarelo. Enquanto não carregarem no botão do atualizar, esta ordem não está alterada. Portanto, têm sempre que carregar em atualizar e então aí sim esta ordem foi alterada para o preço que eu quis. E podem fazer isto quantas vezes quiserem. A alteração de uma ordem não tem custos. As ordens só têm custos efetivos para a vossa conta quando são efetivamente executadas, portanto, e podem fazer assim uma gestão de risco, quer para uma posição inicial para garantir uma perda máxima, mas principalmente até para posições em que já têm um ganho associado e que efetivamente querem proteger parte desse ganho, colocando uma ordem stop intermédia entre o vosso preço médio e o valor atual de mercado. Agora, algo que têm que perceber, e este documento que nós temos para distribuir é interessante para isso, é que as ordens stop, por exemplo, no caso desta venda, que seria para fechar a posição da Apple, tem que ser sempre inferior ao preço de venda atual de mercado, porque uma ordem stop pressupõe exatamente isso. Se puserem a ordem do lado contrário do mercado, o que é que acontece? Ela é logo executada. O documento que aí tem explica-vos não só estes detalhes em termos da janela de negociação, mas também os tipos de ordem, e esta questão é o quadro essencial para terem em mente, que é o preço atual de mercado para uma ordem de compra, face ao preço atual onde se situa a ordem stop, para uma ordem de venda e face ao preço atual, onde é que se situa a ordem stop também? Lá está, preço abaixo do preço atual de mercado. É sempre isto que têm de ter em consideração para não errarem os valores das ordens limite ou das ordens stop que estiverem a colocar, está bem? Entretanto, eu vou fechar este documento. Alguma dúvida que tenham sobre ele, estejam à vontade. Vamos agora simular para uma posição que já esteja aberta. Vamos, por exemplo, escolher aqui a Amazon. Eu vou fazer uma compra muito rápida, que é para depois poderem ver que eu vou comprar 150 não, vou comprar 50 Amazons ao preço atual de mercado e vou avançar, verificar a margem, não pus stop, como podem confirmar,
e ela já foi executada aqui a ordem. Agora, na posição da Amazon, eu já a tenho aqui, mas não tenho efetivamente um stop associado, ou seja, tenho uma posição aberta sem stop. Quero ativar o stop. Como é que devem sempre fazer? Não construam uma ordem independente de venda. Isto porquê? Porque se o fizerem e tiverem outros stops esquecidos, a plataforma não vos vai avisar e pode dar origem à duplicação de ordens. Façam sempre desta seguinte forma, para fechar agora ou para colocar um stop para esta posição. Botão do lado direito do rato sobre a posição em causa. Carregam nesta opção aqui que diz fechar, por cima destas opções tem aqui estes 3 botões, buy, sell e fechar. Carreguem em fechar. O que é que a plataforma faz automaticamente? Ela cria aqui a possibilidade de fazerem uma ordem, neste caso para fecho da posição. Ela ainda me está a executar aqui a ordem, por isso é que ela ainda não me criou. Deem-me só um instante que faltam algumas e estão praticamente concluídas. Pronto, elas eram bastantes. Eu vou fazer então agora, botão do lado direito do rato, fechar. E lá está, este alerta, se tem ou não ordens pendentes para o ativo, só aparece selecionarem esta opção. Portanto, é importante que se habituem a fazer sempre desta forma. Neste caso, ele está a ler que eu tenho lá a ordem, mas é a ordem de entrada. Eu vou dizer cancelar, porque não vai cancelar nada. Mas se tivessem stops criados e quisessem fechar agora a posição com base no preço atual, se fizerem sempre fechar, garantem que nunca se esquecem de nenhum stop que esteja pendente, o que é importante. E então, a ordem de fecho já me foi criada, a venda, que é a ordem contrária que tinha dado anteriormente, pela posição total, ou seja, a quantidade das 50. Eu vou só alterar aqui o tipo de ordem. Eu posso escolher entre stop, stop limite ou trail. Eu vou fazer o stop e depois já vemos o stop dinâmico, que é o trail. O stop, então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui então é escolher o preço stop. Imaginem 1239,58. 10 dólares mais ou menos do meu preço. Aliás, o meu preço médio ficou 1250, eu até vou por aqui nos 1240, para ficarem os 10 dólares certos. Duração da ordem, nunca se esqueçam de colocar a duração good till cancel. Caso contrário, a ordem ao final do dia expira e desaparece. Vou fazer avançado, verificar a margem. É normal que neste caso as minhas margens estejam negativas, porque esta ordem é para fecho da posição. Se estou a fechar uma posição, as margens libertam. E vou fazer ignorar e transmitir. E a minha ordem de stop está aqui a validade automática, ok, já está aqui associada e permite-me então fazer a gestão como eu bem entender. Portanto, esta é a diferença entre pôr uma ordem stop para uma posição que vão abrir ou pôr uma ordem stop numa posição que já tem aberta. Eu vou abrir aqui outro ativo rapidamente apenas para vos mostrar depois então a diferença face a um trail, a um stop dinâmico. Vamos fazer Google, por exemplo. Peço desculpa, Alphabet, ainda é o hábito, Nasdaq, em CFD, e vamos fazer, por exemplo, 30, vou fazer a compra, verificar a margem, transmitir, já me está a executar as ordens, vamos aguardar até ele executar as 30, aqui na quantidade conseguem sempre monitorizar isso. E assim depois vamos ativar um stop também aqui para a Google, mas neste caso de dinâmico trail, ou seja, em que ele vai atualizando com base no movimento de mercado. Para isso, é a mesma coisa, ou seja, eu estou a ativar um stop para uma posição já aberta, portanto, botão do lado direito do rato, fechar, ele avisa-me se tem ou não ordens, e agora aqui no tipo de ordem, confirmem sempre a operação e a quantidade, é sempre conveniente, mas a plataforma já preenche automaticamente. No tipo de ordem, para o stop dinâmico, eu tenho que escolher o trail. O trail tem dois campos editáveis, o STP e o TRL. Não coloquem nada no STP, configurem apenas o TRL. Ao clicarem, aparecem dois campos. AMT quer dizer amount, ou seja, vão determinar o stop com base num valor monetário em moeda ou percentagem, com base em percentagem. O que estão aqui a definir é a distância que a vossa ordem vai estar do preço atual.
Google está a fazer neste momento 1099 dólares. Se eu quisesse, por exemplo, que o meu stop estivesse sempre 2 dólares e meio abaixo ou 5 dólares, eu escolhia amount e no segundo campo escolhia então 5. E ele assumia que sempre que a Google subisse uma unidade, o meu stop iria estar 5 dólares abaixo do preço atual. Se eu fizer a mesma coisa em percentagem, eu vou determinar então, por exemplo, 2,5%. E então, sempre que a Google suba uma unidade, o meu stop atualiza para 2,5% abaixo do preço de venda atual. Portanto, como veem, é extremamente simples ativar este stop dinâmico e permite-vos estar mais confortáveis no sentido em que ele só é atualizado se o ativo mexer a vosso favor, porque se ele atualizasse nos dois sentidos não iria ser nunca executado. Portanto, só se o ativo for a vosso favor, se estiverem comprados, só se o ativo subir, se estiverem vendidos ou curtos, só se o ativo descer, ou seja, só no sentido em que têm ganho, é que ele vai atualizando e assim sucessivamente protegendo cada vez mais a vossa posição. Duração da ordem, sempre GTC, avançado, verificar a margem e lá está, tenho aqui uma ordem de fecho da posição, as vendas das 30, ao trail de 2,5%. Ignorar e transmitir. A duração automática e a ordem já me aparece aqui. Vocês conseguem facilmente identificar quais os tipos de ordem que têm, porque aqui tem sempre uma coluna que vos identifica os stops, que são os fixos, e os stops trails, que são os dinâmicos. Portanto, não há que enganar e também acaba por efetivamente ser facilmente distinguível. Podem também alterar estes, como fariam com os outros, ou seja, eu posso alterar a minha percentagem, imaginem que já tenho uma posição em ganho, posso querer reduzir a distância que o meu stop tem ao preço atual e então coloco 1% apenas e ele atualiza. E assim já alterei a minha ordem stop trail, tá bem? Portanto, estas são as formas que têm de utilizar stops. Essencialmente, esta é uma ordem que normalmente é utilizada para ou no início garantir uma perda máxima e estarem confortáveis com o risco que têm na vossa carteira, ou já numa posição em ganhos, salvaguardar parte desse ganho. Devo salvaguardar o seguinte: os stops ou os limites, ordens pendentes de execução, não são garantidos em gaps de abertura de mercado, ou seja, o mercado fecha e quando o abre, se abrir 1% acima, naquele espaço intermédio, se tiverem um stop ou um limite, ele é executado sempre ao primeiro preço disponível. Portanto, são chamados gaps de abertura, acontece frequentemente em mercados, principalmente em ações, noutro tipo de ativos nem tanto, por exemplo, o mercado cambial, que acaba por negociar em contínuo, não é? Mas tem sempre que ter isto em consideração. Portanto, acabam por ser ferramentas importantes para a gestão de risco, para estarem confortáveis com o risco da vossa carteira e, neste caso, têm a possibilidade de acionar destas duas formas e também com os dois tipos, o fixo ou o dinâmico. Alguma dúvida que tenham relativamente a este tipo de ordem stop, tenho todo o gosto em ajudar-vos, mandem-nos um e-mail ou entrem em contato connosco e tenho todo o gosto em esclarecer mais em pormenor, tá bem? Vamos então dar como terminado este webinário. Desejo-vos a continuação de um bom dia. Obrigada.